Então, Adriano Imperador, vamos falar sobre ele, o menino da Penha, da Vila Cruzeiro, né? Adriano, o Imperador, vai fazer jogo, vai fazer sua despedida, né? Vou tirar aqui para a gente ficar maiorzinho, poder se enxergar. Então, o Adriano começa com um título que é meio assim, Adriano vai se aposentar. Que é surpreendente, não é? Quem achava que ele estava nativo ainda? Porra. É o cara, um jornalista que falava, né, como é que é? Ex-jogador em atividade, mas no caso ele era ex-jogador inativo mesmo, né? Porque... Algum de vocês se habilita a tentar contar a história do Adriano, assim, por que... Alguém quer Qual tentar? História? Desde o início? O Adriano... Não, todos os detalhes não, mais ou menos, assim, para o geração mais jovem jogando. Calma aí, mas Diego, qual o teu time, só pra gente saber? Corinthians. Ah, tá bom. Tá bom? Podemos começar por um corintiano? Então vamos. O Adriano, ele surge na base do Flamengo, né? Ele é flamenguista, surge ali como um lateral esquerdo muito forte, mas muito grosso. Por incrível que pareça, ninguém aguentava o Adriano como lateral esquerdo lá no Flamengo, porque ele era pesadão, né? Um cara grandão, forte, e a lateral naquela época ali, no final dos anos 90, ali, era uma posição né, que realmente exigia o cara ir e voltar, uma leveza, né? Jogadores na lateral eram jogadores que tinham velocidade, assim, o Adriano não era um jogador tão rápido. E aí ele, na base, ainda começaram a experimentar ele como centroavante. E aí ele começou a ir bem, foi muito bem no Flamengo e foi para a Europa, né? E lá ele brilhou muito, principalmente na Inter de Milão. E depois dessa passagem, na verdade, teve uma tragédia na vida dele, né? O pai dele foi morto. E o pai dele foi o grande incentivador dele, o grande parceiro dele. E aí o Adriano, a partir dali, nunca mais foi o mesmo, né? E compreensível. Ele entra numa espiral aí de depressão, cara, envolvimento com bebida. E, enfim, nunca mais foi o mesmo, mas tinha muito talento, né? O Adriano tem passagens aí, 2005, por exemplo, 2004, 2005 foram anos que o Adriano foi brilhante na seleção brasileira. Tem aquele jogo contra a Argentina, que ele faz aquele gol no último segundo e destrói o sonho da Argentina, que já estava há décadas ali sem ganhar nada, né? Então foi o auge dele ali, 2004, 2005. E depois ele acaba voltando para o Brasil, né? Depois de um tempo ali, não consegue mais render. Ele ainda joga na Roma, lá na Itália, mas não dá certo. Ele vem jogar no Brasil e ele não vai jogar no Flamengo, né? Ele vai jogar no São Paulo. E o Adriano volta para jogar no São Paulo e vai bem no São Paulo. Um período meio curto, mas ele vai bem, quase o São Paulo. Você lembra aquele jogo que o Fluminense vai para a final da Libertadores em 2008? Com o gol do Washington, coração valente, lembra? No último segundo, São Paulo e Fluminense, lá no Maracanã, né? O Adriano tá naquele time de São Paulo, que foi bem na Libertadores, e depois ele entra de novo nessa... Não aparece mais para treinar, e vira zona. Aí ele vai pro Flamengo, 2009, um grande ano, né? O grande ano dele no Flamengo, o Flamengo campeão brasileiro com Adriano e Pet, time do Andrade, lembra disso? Vocês lembram disso, né? Eu lembro, com certeza. Mas aí também em 2010 já não foi o mesmo e tal, já começou a dar problema no Flamengo. E aonde ele foi parar? Onde ele foi parar, vocês sabem? No Corinthians. Em 2011 ele vai parar no Corinthians. Teve um retorno, né? Aí jogou o quê? 2 jogos? Não lembro. Ele jogou pouquíssimos jogos, porque muitos problemas, se contundiu, teve uma contusão séria. E aí, não se dedicou muito ali à fisioterapia, né? Como já era praxe, e aí demorou para se recuperar. Mas teve um jogo no Campeonato Brasileiro 2011 que era decisivo. O Corinthians precisava ganhar jogo no Pacaembu contra o Atlético Mineiro. 1-1, jogo difícil, duríssimo, bom time do Atlético Mineiro. O Corinthians precisava ganhar daquele jogo, o Corinthians lutando pelo título. E aí, quem que sai do banco? Para receber uma bola, ele recebe uma bola, um passe do Emerson Sheik,
Adriano, entra do lado esquerdo do goleiro, foi na minha frente, eu tava na arquibancada, foi na minha frente, ele toca por cima do goleiro, faz o gol, tira a camisa, foi uma loucura, foi um momento, olha, um dos momentos mais legais no estádio, assim, porque ele é um cara muito carismático, todo mundo queria que desse certo, né? Todo mundo queria muito, assim, ele faz esse gol e um gol que para muita gente, muitos corintianos, e eu concordo, foi o gol do título, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011, gol do Adriano, e depois disso ele não se firmou mais, e aí... Adriano e Sheik era enjoado, cara. Era. E aí o Adriano nunca mais foi o mesmo, e aí acabou parando desse jeito que o professor falou, né? Foi parando aí sem parar. Uma enciclopédia do futebol, Diego. Cara, é o único assunto que eu entendo, Flávio. Não sei nem o que eu vou dizer, mas vou dizer o seguinte, eu como vascaíno, né, que sou... Sinto muito, hein, professor? Vou fazer... Não sinta não, cara. É uma questão... Bom, não vou entrar nessa discussão. Cara, eu lembro do Adriano, vou só contestar uma informação do Diego, que no início o Adriano era um palito de dente, meu irmão. Ele era magrinho. Ele ganha essa carcaça, se eu não estou enganado, quando ele vai para a Europa. Mas assim, era o cara grande no sentido de alto, né? Para lateral, né, cara? Ele era meio lento, né? Mas tem essa história mesmo dele jogar na lateral e tudo. Mas outro dia eu estava vendo... o YouTube fica me apresentando, né, essas cenas de futebol e tal, não sei o que eu vejo muito, e aí a estreia do Adriano no Flamengo é um negócio fantástico, porque ele entra, mete gol, um negócio assim, e o cara, ele não é chamado de imperador à toa, né, cara, ele realmente, assim, o ano que ele vai para a Inter, tem a história do primeiro gol dele na Inter também, um gol de falta, ele contando essa história é bem interessante. E eu destacaria, assim, o Diego já destacou um monte de coisa, eu destacaria que ele fez parte daquele quadrado mágico, né, considerado quadrado mágico da seleção brasileira, que era Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, né? 2006. Bons tempos, né? A gente deu uma sapatada na Argentina, acho que foi um 4-0, se eu não estou enganado, com gol de todo mundo. E aquele time espetacular, né, que todo mundo achava que ia ganhar com o pé nas costas em 2006, mas, enfim, não foi bem assim. E, assim, vendo a história do Adriano, né, cara, eu lamento por conta... isso, né? Independente da gente entrar aqui em méritos, do que aconteceu pessoalmente e tal, mas é um cara que, enfim, álcool, drogas, e, enfim, todo tipo de coisa, né? Um cara com muito dinheiro também, né? Ficou muito rico, muito jovem. Então, essas questões realmente são difíceis. E assim, dava para ver ao longo, né, do tempo a persona mesmo do Adriano indo e se deteriorando, eu acho, né? E um atleta de alto nível, alto rendimento, futebol que exige tanto, né, dos atletas, enfim, não é compatível, né, com isso. Enfim, mas é um cara que tem uma grande história, um personagem maravilhoso do futebol brasileiro, né? Mais um garoto que sai aí da favela, sai da condição de pobreza, né? Enfim, que é a condição da maioria do povo brasileiro, né? Infelizmente, e ascende, né? E se transforma numa coisa assim que o futebol tem esse poder, né? De transformar. Júlio, a gente vai entrar em todos esses temas. Para você que achou que a gente ficar aqui só nesse papinho, achou errado! Tem muito vídeo interessante sobre o Adriano aí. A gente vai discutir tanto o lado atlético quanto o lado pessoal, toda a mística em volta dessa figura única, né? Eu acho que é justo, até para a gente poder dar profundidade ao tamanho do que é o jogador, né? Eu mostrar um pequeno vídeo que eu tive que produzir, porque tem direitos autorais, a música por trás, deu um trabalho para produzir esse videozinho, né? E o comentário pessoal, né? Eu participei durante um tempo de um canal, né? Do Flamengo na internet, e o pessoal falava, eu ficava revoltado com eles, né? Por isso que eu também parei.
Porque os caras falavam que o Adriano era trombador, batedor, que não sabia, e era uma galera jovem que não tinha visto ele jogando, cara. Isso me deixava com uma raiva tremenda. Então acho que é a hora de a gente... Caramba, que loucura. É golpe, é o golpe. É botar o Adriano jogando aqui para vocês, os gols do Adriano, rapidinho. Muito recurso, né? Mas aí, só fazendo um último comentário de Vascaíno mesmo, eu lembro que quando o Flamengo vendeu o Adriano, me lembro que foi quase se desfazendo do Adriano, porque ele tinha muita rejeição mesmo na torcida, tu falou, agora eu lembrei desse Mas detalhe. porque foi uma fase que era o Flamengo dos sonhos, sabe qual é? Ele era o garoto do time dos sonhos, e aí era Adriano, sei lá, o Edilson no auge, era complicado. E aí ia falar, pô, em vez de deixar esse cara no banco, vamos vender. Mais ou menos isso que foi. Interessantíssimo você tocar nesse ponto, porque hoje a gente vê o Flamengo numa condição financeira muito melhor, né? Não é que o Flamengo tem uma dívida grande também, que foi negociada. Muita gente, a gente vê a mídia corporativa, parece que o Flamengo também não é assim. Mas o Flamengo tem uma situação hoje, para quem é millennial geriátrico e cresceu nos anos 90, nos anos 2000, ali no início, a gente lembra que o Flamengo não pagava ninguém. O Flamengo trazia todo mundo e não pagava ninguém. E esse time que você citou, que é o time que o Adriano sobe, tem o Denilson, tem o Alex Cabeção, tem o Edilson Capetinha, tem o Vampeta, que soltou aquela célebre frase, né? Eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Né? Foi esse time aí, foi nesse contexto que o Adriano tentou se estabelecer ali no time do Flamengo e não conseguiu, obviamente, né? Era um caos. A torcida do Flamengo, que entende muito do futebol, né, do riscado, crucificou o garoto, meu irmão. Isso eu me lembro. Cara, normalmente o que acontece em clubes de massa, o Flamengo e o Corinthians tem muito isso. É muito difícil para jogador cascudo jogar. Qualquer jogador fala isso, é muito complicado a pressão. E é muito difícil para o garoto da base subir e ninguém tem paciência, né? Não existe paciência. Então, se o cara não chegar jogando bem, às vezes o jogador acaba sendo queimado, né? E lá na Itália ele conseguiu se desenvolver, como o professor bem disse, se desenvolver fisicamente, né? Camisa 10. E desenvolver todo o potencial dele. Um jogador com o vídeo do Flávio não deixa a gente mentir. Jogador de muitos recursos. Né? Posso dar mais umas pitadinhas, Flávio? Fica à vontade aí. Eu tô velho e os pensamentos entram e saem rápido, assim. Então, se eu não falar, eu queria falar sobre o Adriano ser mais um jogador sul-americano que existia uma expectativa muito grande que não foi correspondida pelo talento dele, né? Diego Maradona, aconteceu isso, né? O Maradona, para muita gente, o maior jogador da história do futebol, em termos de talento, mas que poderia ter sido muito mais se não fossem outras questões, né? Como que a gente não vai entrar, o professor falou, mas que existem. Ronaldinho Gaúcho, que, porra, na real, parou de jogar com 30 anos, cara, né? Depois ele foi fazer excursão em outros clubes aí. Quem mais? O Neymar, eu acho que o exemplo mais atual, o menino Ney, né, cara? Que muita gente que ganhou tudo, ganhou Libertadores com o Santos, ganhou o UEFA Champions League com o Barcelona, jogou muita bola, um talento bruto, né, o Neymar, mas que não virou tudo que se esperava. Ele tem quantos anos tem o Neymar? Fez 31, 32? Poderia estar jogando ainda. Qual foi você lembra o último jogo do Neymar? Né? É difícil, faz muito tempo que ele tá parado lá na Arábia. Outros jogadores aí que
jogadores sul-americanos que às vezes acaba acontecendo isso aí, né? Também eu queria destacar uma curiosidade, assim, porque eu sou um ávido jogador de videogame, o senhor sabe, né? Fui campeão de videogame. E a Inter de Milão, no Winning Eleven, para quem jogava aí, lembra do Winning Eleven? A Inter de Milão com Adriano, com Álvaro Recoba, um uruguaio canhoto, com o Christian Vieri, que era outro tanque, era imbatível. Eu disputava torneios de Winning Eleven. Era o Zamorano também nesse time, não? Tinha o Zamorano, tinha o Zanetti, né, na lateral, tinha o Toldo no gol, era um time fortíssimo. Era assim. Então, essa Inter de Milão, a gente ia para os campeonatos, lá em São Paulo e tal, e todo mundo jogava com o... Pô, de cima. Todo mundo jogava com a Inter de Milão. Era Inter de Milão contra a Inter de Milão em todas as telas, assim, a gente ia naquelas lan houses para jogar. E para finalizar, desculpa aí, professor Flávio, mas para finalizar é importante lembrar, muita gente acha que o Adriano, às vezes sai essas fotos dele fazendo festa na comunidade, né, cara, um churrasquinho com os amigos de infância dele. Muita gente acha que o Adriano, pô, ele tá passando por dificuldades. Não, o Adriano é podre de rico. Ele se cercou ali, não sei se foi muito por culpa dele ou foi meio sem querer, mas ele se cercou de pessoas que fizeram uma administração... Para. A gente vai falar sobre isso, eu vou soltar você já, porque é o seguinte... Deixa eu só fazer um comentário, Flavinho, antes de tu entrar nessa parada. Eu estou perdendo o controle desse programa. Tira esse Flávio da tela. O controle desse programa. Peraí. Vai, Júlio. Já que eu queria comentar o comentário do Decima, né? Porque ele falou que o crossover do Fred Mercury supla e Nando Reis. Eu quero saber quem é o Fred Mercury. Porque quem é o Nando Reis eu já sei, irmão. E o supla, meu? Quem é? Come on, kids. Ih, Flavinho. Tá show. É pior que a minha voz aguda, né, cara? Lá no grupo dos Millennials, eles... want to break free. No grupo dos Millennials, eles falam que o Flávio é o Guilherme Boulos, né, cara? Olha aí. Sensacional, eu gostei. Poxa, obrigado, pessoal lá. É o seguinte, e eu vou soltar para você, Diego, justamente para você falar sobre todo esse aspecto, porque eu acho que aquele, igual mostrar o gol, a gente tem que mostrar essa postagem aqui, porque ela é uma síntese. E antes de eu mostrar essa postagem, eu acho que vale a pena a gente também dar um alô, uma boa tarde pro pessoal que está no chat, o Decima Imagens, que falou que esse aqui é um crossover, melhor crossover desde Capcom versus SNK, né? Diria que é tipo Nintendo versus Sega, né? Uma coisa desse jeito. O Rogério, que falou do Adriano, que tem a mais tenacidade ao lifestyle do que como jogador, e aí a gente vai também entrar nesse aspecto, né? Falou da música, cara, é isso, tava um funk, eu só quero ser feliz, e se eu tocasse aquilo, a gente não ia ter os gols do Adriano. Eu acho que tinha mais a ver, eu só quero ser feliz, mas era o que a inteligência artificial ali botou para mim, né? A Cláudia, a gente já falou sobre ela, o crossover, e vamos embora. Agora, olha que bonitas fotos, né? Ele tá com os amigos, super feliz, né? Um sorriso bem sincero. E ele, na Inter de Milão, ele estava se destacando, e foi lá que ele ganhou a alcunha de O Imperador, né? E após a morte do pai, ele começou a faltar treinos e virou uma das marcas da carreira dele, infelizmente, né? Essas crises de fundo emocional. Diria uma placa de caminhão: cada coração uma saudade. E eu acho que essa placa tem uma sabedoria profunda, porque é isso, uma perda humana, só quem está sofrendo ali que sabe o peso, né? E é isso, acho que são aspectos importantes. Agora eu quero ler para vocês essa síntese pelo próprio imperador Adriano. Tá? Adriano, o imperador, fez uma carta aberta sobre sua vida atual. Eu sei o que é ser uma promessa, incluindo uma promessa quebrada. O maior desperdício do futebol, eu. Gosto dessa palavra porque estou obcecado em desperdiçar minha vida. Estou bem assim, num desperdício frenético. Eu gosto desse estigma. Não uso drogas, como tentam provar. Não gosto de crime, embora pudesse ter feito isso. Eu não vou a clubes. Sempre vou ao mesmo lugar do meu bairro. Bebo dia sim, dia não. E outros dias também. Bebo porque não é fácil ser uma promessa que fica em dívida.
Eles me chamam de imperador, um cara que saiu da favela para receber o apelido de imperador na Europa. Como isso é explicado? Eu não entendi até hoje. A única coisa que procuro na Vila Cruzeiro é paz. Aqui ando descalço e sem camisa, só de bermuda, jogo dominó, sento na calçada, lembro da minha infância, ouço música, danço com os meus amigos e durmo no chão. Eu acho que é meio caô. Só quero estar em paz e lembrar da minha essência. Vejo meu pai em cada um desses becos. É por isso que continuo voltando aqui. Eles realmente me respeitam aqui. Aqui está a minha história. A Vila Cruzeiro não é o melhor lugar do mundo. A Vila Cruzeiro é o meu lugar. Adriano, De quando conhecido que é como essa Adriano, o postagem, Imperador. Lavinho? Agora, deixa eu dar a palavra de novo para o Diego que está falando sobre isso, e você vai em seguida, por favor, tá, Júlio? Mas de quando que é a postagem? Só essa pergunta. É recente, acho que é do ano passado. Entendi. Ou desse ano, tá bom? Vamos lá, Diego. Eu tinha te interrompido, eu queria que você tentasse resgatar, eu sei que é difícil. Não, até em relação a essa declaração dele, né, esse texto maravilhoso, inclusive, que entra um pouco no que o professor falou antes, né, do cara que sai, né, ele sai de um extremo para o outro, né, ele sai de um extremo de pobreza para um extremo de luxo, né, de riqueza, ele deixa de ser uma pessoa que a gente sabe que na sociedade é invisível, para ser uma pessoa que todo mundo quer estar perto, né? Todo mundo quer ter acesso. Isso também não é fácil de administrar. E até aí uma crítica, não comparando sociedades, estruturas, né? Brasil, Estados Unidos, por exemplo, mas o lance para muitos meninos, cara, para muitas pessoas no Brasil, a única oportunidade de mudar a história da vida delas e da família é se tornando um jogador de futebol ou um cantor de sucesso, um artista. É muito difícil, essas pessoas não têm oportunidades, né, dentro do sistema. E, e nos Estados Unidos a gente sabe que o caminho do atleta é através da escola e da universidade, né? O meu filho joga futebol já pela escola dele, ele tem 9 anos, sabe? Aqui nos Estados Unidos. Então, isso faz toda a diferença. Né? Ele se vê hoje, e é como chamam, e eu até falei sobre isso, o Adriano como um grande desperdício pelo talento que ele tinha. Né? Mas é um jogador, ele foi formado, bem formado como jogador, principalmente essa evolução dele física e técnica na Itália, mas como ser humano nunca teve atenção. Ele não teve nenhuma atenção. Ele não teve oportunidades através da educação, ele não participou de nenhum programa né, que instruísse ele como cidadão. E aí, quando ele passou por uma dificuldade que seria uma grande dificuldade para qualquer um, perdeu o pai de uma forma traumática como foi, ele não tinha estrutura, né, emocional para lidar com isso. E seguir a carreira dele, né? No final das contas, para a gente é um jogador de futebol, mas para ele é o trabalho dele, né? Como nós temos os nossos trabalhos aí. Então, e a gente não pode, se eu, você, qualquer um aqui perder um ente querido, no outro dia a gente tem que trabalhar, né? Não tem muita opção. Então, queria colocar isso e só para terminar no que eu tinha falado, ele não é um cara quebrado, é um cara que tem muito dinheiro, ele tem muito dinheiro, porque tudo que ele ganhou foi muito bem administrado aí por empresas, né, que cuidaram dessa parte aí, administração patrimonial, e o Adriano tem uma situação muito confortável, o que deixa a gente feliz, né? Hoje ele é um cara que tá nas redes sociais muito carismático, nem cavalo aguenta, ele faz uns vídeos engraçados, e é um cara, né, sei lá, cara, que eu desejo para ele sempre felicidade, acho que é um cara bom, de uma essência boa. Pois é. Júlio, é contigo. Cara, eu vou me pegar nesse negócio do desperdício, né, cara? Você vê. Porque eu não sei se o nível de consciência, mas assim, do Adriano nessa fala dele, né? Eu não sei se ele tá. Eu não consegui captar bem, teria que analisar melhor o texto assim para ver. Se ele está sendo irônico ou se ele está ali lamentando mesmo e tal,
Mas, assim, chega a ser até ridículo falar de desperdício, né, cara? Assim, cara, tudo bem, com o potencial que ele tinha, ele podia isso, podia aquilo, mas, cara, são seres humanos, as pessoas fazem as escolhas, né? Era o que ele fez, o que ele pôde fazer, o que ele precisou fazer naquele momento. Então, assim, eu acho que essa noção de eficiência, né, em relação à vida das pessoas, né, vai em cima de um modelo de vida, de felicidade, né, de como performar a vida, que eu acho que é super falido, né, cara? Porque existem 1000 formas de você aproveitar a sua vida. Eu acho que a vida você não precisa ser um cara ultra talentoso em nada para poder aproveitar a sua vida, né, plenamente. Então, assim, sei lá, eu provavelmente não tenho nenhum talento no nível que o Adriano tinha o talento para jogar futebol, entendeu? Então quer dizer que assim a minha vida está fadada a ser desperdiçada. Eu acho que os termos, né, dessa análise são termos cruéis. E aí acaba isso, assim, o cara, como ele está muito exposto, né, enfim, mundialmente exposto, e como ele movimenta uma grana, né, gigantesca, né, entra essa noção que é, sem dúvida nenhuma, uma noção bem capitalista, né, bem baseada nessa coisa, assim, que para você ter uma vida proveitosa, né, ou A gente fica criticando o eficiente, capitalismo, né? né, você tem que ser rico, ser famoso, ser muito bom, ou sei lá, mas não, cara, você pode ser simplesmente uma pessoa comum, ter um trabalho ordinário e fazer esse trabalho com dignidade e, pô, viver tua vida com a tua família, com as tuas coisas, e vai ser uma vida desperdiçada. Quer dizer, eu trago essa reflexão e espero que o Adriano fique muito tranquilo, porque ele não desperdiçou nada. A vida dele, pô, é o que é, e é muito legal ter esse personagem com todas as suas contradições, porque as pessoas não são perfeitas, né? Então, não sei muito bem o que é essa ideia, né, de vida desperdiçada que a gente está falando aí, o quanto que isso é colocado em cima da gente, né? E aí de todos nós, né? E para a gente que não tem a exposição, não tem o talento, não tem, né? Isso pode ser muito mais cruel ainda, né? Mas não sei, enfim, só uma reflexão mesmo. Manda ver, Diego. Não, eu concordo muito com o professor, com a linha de raciocínio dele. O lance é que eu acho que tem mais a ver com a questão esportiva, né? O talento do Adriano colocou ele numa posição que fez com que as pessoas no mundo do futebol criassem uma expectativa. Aí tem a expectativa das pessoas e a expectativa dele. Eu acho que a semelhança com a situação do Neymar é muito grande, inclusive. Vai ser o melhor do mundo, não sei o quê. Então, pô, o cara só teve uma carreira de sucesso se ele foi o melhor do mundo, né? Acho que é realmente um grande exagero, mas no texto, inclusive em outras declarações, o Adriano deixa muito claro, nesse texto aí, ele associa o consumo de álcool a ser conhecido como o maior desperdício do futebol, né? Para muita gente, o Adriano é o maior desperdício, porque ele tinha ele entra nesse declínio no auge dele, né? Então, o Adriano era o sucessor do Ronaldo Fenômeno. Mas que tinha 25 quando ele perdeu o pai? Foi. E aí, 2006, ele já não é o mesmo. Na própria Copa do Mundo, a expectativa é que a Copa de 2006 seria a última do Ronaldo Fenômeno, que fazia dupla, né, com o Adriano naquela ocasião, no quadrado mágico. E a partir dali seria o Adriano. E aí, em 2009, quando ele é campeão no Flamengo, volta aquela expectativa. Porra, ano que vem tem Copa, em 2010. Vai o Adriano, né? O Adriano tá bem, a gente não tem mais o Ronaldo, vai o Adriano. E aí, já em 2010, ele já não tá bem, já tá acima do peso. Ele nem foi pra Copa, né? Em 2010, não, ou chegou aí? Não, foi o Luiz Fabiano, né? O centroavante. Então, é mais isso, né? Concordo inteiramente com
com o professor, o que é aproveitar a vida, né? O que é ter sucesso? Até o sucesso é relativo. Na era dos coaches, né, cara? Sucesso é ter grana, tudo é ter grana. Você vê, a gente traz toda hora crianças coaches, cara, negando a escola. Meu, não perca tempo indo à escola, né? Tem como ganhar dinheiro na internet, vocês estão perdendo tempo. O que você vai aprender na escola? Então, fica essa reflexão também, né? O que é ter sucesso? O Adriano, ele um lado dele passa a impressão de que ele é muito feliz com os amigos, podendo caminhar na comunidade que ele nasceu, mas tem esse outro lado aí, o consumo do álcool, e ele toda hora tocar nesse assunto de ter sido um desperdício. Ele acha isso também, né? Ou a opinião pública fez com que ele passasse a achar isso também. É uma coisa que afeta ele, eu já vi isso em outras entrevistas e como disse o professor, eu também espero que não afete, porque ele está na história do futebol brasileiro, jogador de Copa do Mundo, jogador campeão, e por onde passou, né? E a gente não vai... Agora, só completando essa tabelinha com o Diego, que é o seguinte, lembrar que alcoolismo é uma doença gravíssima, né? Atinge aí muitas pessoas, destruidora mesmo, poder corrosivo enorme. E se é para a gente falar em desperdício, né, cara, eu acho que dá para a gente citar o próprio Neymar, que o Diego trouxe aqui, eu poderia ficar horas aqui, o Flavinho sabe, eu adoro bater no Neymar, mas assim, a gente tem as figuras hoje, né, como Robinho, né, Dani Alves, né, e acho que aí a gente está falando, né, de realmente assim, os caras desperdiçarem, né, toda a projeção, tudo que eles fizeram com as suas escolhas, né, de vida, né, com as suas visões de mundo. Sabe o que eu acho, professor? Desculpa, mais. Não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que as redes sociais, a exposição que todos nós né, temos hoje, e essas pessoas públicas muito mais, potencializou tudo isso, né? Então, uma figura como o Neymar, se ele tivesse sido jogador na década de 80, 90, talvez não fosse tão controverso, né? Uma época que os jogadores se posicionavam menos também, tinham que falar menos, né? Muito jogador a gente não sabia o posicionamento. Não chegar tanto, né? Entendeu? O Neymar, esses caras. Aí entra um pouco o evangelistão que virou o Brasil, né? Que é um fator também. Esses caras, Robinho, Neymar, pô, tem um episódio deles no Santos, não sei se vocês lembram, que o Santos foi fazer caridade, levar ovos de Páscoa para crianças espírita. Num lar espírita, e eles não desceram do ônibus, né? Então tem tudo isso. Aí esse neopentecostalismo aí associado ao bolsonarismo, aí já criou um outro problema, e o Neymar se posicionou a favor do Bolsonaro algumas vezes, assim como o Robinho. Então, é uma salada, né, professor, que faz a gente chegar também a esse sentimento, né, anti esses caras, né? E o Decima ainda completou aí mais uma figura aí que merece ser falada também, que é o Bruno, né? Deixa eu só completar aqui um pouquinho, que eu vou soltar de novo para vocês. Vai. Então, chegou a hora de falar um pouquinho sobre a mística em volta do Adriano, né? E aí eu quero passar para vocês 2 vídeos, um divertido e o outro mágico, né? Então é isso. O nosso programa tem o nome Rolé e ele tem um embaixador, ele tem um mascote. E quando você menos espera, ele aparece lá. Então, com vocês, o embaixador do Rolé, o Adriano. Outro grande bolsonarista, hein? O teu embaixador, por sinal. Então. Não é à toa que ele é. É aleatório. Não tem coisa assim. Bobear, ele vai estar ali do lado do Lula, daqui da frente. Então, assim, é aleatório. Não vai nessa daí, não. Bom, cara, e é impressionante. Todos os temas que a gente faz, volta e meia, aparece o Ronaldinho Gaúcho. Sei lá, vai falar sobre pobreza na Somália, aparece o Ronaldinho Gaúcho. Falar sobre eutanásia, aparece o Ronaldinho Gaúcho. Juro pra você, é assim o Ronaldinho Gaúcho. Bom, e o outro vídeo, eu quero que vocês reparem no sinal que eu vou passar nesse vídeo, são sinais verdes, né? Então dá uma olhada. O motoqueiro que está pela Barra da Tijuca e cruza com
o Adriano Imperador. Adriano! Adriano Imperador doidão, moleque. Que doideira. Barra da Tijuca é assim. Adriano! Cara, de novo, vou passar rapidinho, mas repara, os carros param para ele com sinal verde, porque é o Adriano Imperador passando. Olha que moral é essa. Adriano! Adriano Imperador doidão, moleque. Sendo literalmente carregado, né, Flavinho? Sendo amparado ali, né, cara? Cara, então assim, Adriano, cara, e aí eu solto finalmente o comentário do Decime Mais, né? Ele tá, cara, são muitas polêmicas do Adriano também. Na sexta é visto no quiosque na Barra da Tijuca, no domingo faz gol. Falta o treino e aí o pessoal, não, tá com a bolha. E a bolha, a gente sabe que era de moto, né? Que foi no baile. E não, queimei na piscina, na luz da... E outro dia ele foi lá, ratificou, falou, não, cara, eu não fui em moto, não. Enfim. E o Decime Mais falou o seguinte, foi depois de uma festa do Adriano que o goleiro Bruno comentou, quem nunca eventualmente brigou e até saiu no tapa com a mulher? Fecha aspas. Nojento, né? Senhores. E aí, vou voltar aqui. Eu quero trazer uma última coisa, falar sobre, ainda falando sobre futebol, eu quero mostrar quem é que já está confirmado para o jogo do Adriano. O amistoso de despedida do Adriano Imperador, chamado de A Última Batalha do Imperador, acontecerá no dia 15 de dezembro no Maracanã, vulgo domingo. E contará com um jogo entre Flamengo e Inter de Milão. E eu já vi, eu acho que amigos próximos deles falando que vai ser, na verdade, Itália, né? Que ele está treinando, deve tentar jogar os 80 minutos, que vão ser 40 minutos cada jogo, cada tempo. E aí os nomes. Pelo Flamengo seriam Petkovic, Zé Roberto, Léo Moura, Ronaldo Angelim, Toró, Atirson, Wagner Love, Júlio César, Reinaldo, Denilson, Emerson Sheik, Aloysio Chulapa, Beto, e até jogadores que estão atuando no Flamengo vão aparecer lá como o Pedro, né? Só que o Pedro não vai jogar, porque está ainda contundido. E o Romário também, nas últimas 24 horas, disse que deve aparecer por lá. Já a Inter de Milão já estão confirmados, né? O Córdoba, o Gamarra, o Ventolá, o Burdiço, o Caragones e o Materazzi. Né? O Gamarra pode jogar nos dois, né? Pois é, cara. E tem nomes como aquele belga, grandão, jogou a última Copa, atacante. Lukaku. Lukaku se diz um grande fã do Imperador. O grande jogador na carreira dele é o Imperador, né? Fala português. É mesmo? Não sabia dessa. Bom, enciclopédia do futebol, Diego. Só pergunta. E aí, gente? O que vocês acham dessa imagem aí, desses... Tem pouca moral ele, né, mano? Pois é, cara. E vai ser gostoso, porque por mais que não seja aquela correria, é sempre bom, né? Ter um momento de nostalgia, tu ver aqueles caras jogando, às vezes alguém faz uma jogada de alto nível, né? E vai ter o Wagner Love, e aí vai ter a reedição do Império do Amor. É verdade, é verdade. Jogou muito pouco tempo junto, mas era incrível. Outro dia era incrível, os dois. Outro dia eu tava vendo um corte do jogo de 50 anos do Pelé, né? Esses jogos, realmente, assim, esse jogo com a galera mais coroa, eu acho muito maneiro de ver, cara. Porque os caras, assim, tu vê que não tem mais a mesma mobilidade, mas, assim, não perde, né? Não perde o tino, não perde a habilidade, é incrível mesmo. Diego, você viu um jogo que era, assim, estrelas mundiais, aí foi o Ronaldo Fenômeno nesse jogo, eu lembro que tá de camisa branca, o time dele, e ele marcou, assim, os 5 gols, dos 6 gols. Formou ataque com o Gabriel Batistuta, cara. Um absurdo. Pô, absurdo. E ele, com aquela dificuldade de movimentação, mesmo assim, incrível, né? Tá aí o registro do Adriano.